Existe um lugar onde beleza, cuidado e acolhimento se encontram. Esse lugar é a Fluency Hair, um salão de beleza completo com atendimento personalizado e um ambiente feito para você se sentir especial em cada detalhe. Aqui você encontra cabeleireiros, barbearia, manicure, podóloga, designers de sobrancelhas, cílios, maquiagem, penteados, estética facial e avançada, depilação a laser. E para os grandes momentos da vida, temos uma sala especial para o dia da noiva, debutantes, formaturas e outras ocasiões inesquecíveis, porque cada celebração merece ser vivida com beleza, conforto e muito carinho. Ah, e tem mais! Um cafezinho delicioso e o famoso bolo cremoso do Amarildo que conquistam o coração de todos que passam por aqui. Venha viver essa experiência única, Fluency Hair, onde sua beleza é celebrada com amor. Muito mais do que uma academia tradicional, o Estúdio Adalto oferece um atendimento 100% personalizado, com metodologia exclusiva e foco total nos seus objetivos. Aqui, cada aluno treina com acompanhamento integral de um personal trainer, do início ao fim do treino. Treinos rápidos e eficientes, 30 minutos bem planejados que fazem toda a diferença no seu dia. Horários agendados, você treina no seu tempo, sem espera e sem lotação. Estrutura moderna, ambiente exclusivo e equipamentos de última geração. Estamos em 3 unidades prontos para te atender: Jundiaí, Vinhedo e Valinhos. Venha viver essa experiência e descubra como 30 minutos podem transformar a sua vida. Estamos começando mais um podcast Viva o Novo, agora aqui nesse novo estúdio lindo, maravilhoso, com convidadas especiais. E antes de apresentá-las, eu só gostaria de agradecer aos meus colaboradores, né? Através deles também que tudo isso acontece. Então, agradecer a Fluency Hair, que é aqui de Jundiaí, a Clínica Marcondes de Jundiaí, o Adalto Estúdio Personal, que está comigo desde o começo, ele é de Jundiaí, Valinhos e Vinhedo, e a Vivi Tour também, viagens curtas e excursões. Então, esses, por enquanto, são os colaboradores, né? E quem tiver interesse é só me procurar. E hoje eu estou aqui com 2 convidadas muito especiais, são minhas amigas. Elas estão trazendo um assunto muito importante nos dias de hoje, que eu acho que não tem para falar assim, não serve para mim, serve para todos. E nós estaremos falando sobre gestão emocional na organização financeira. Então, apresento vocês, as minhas convidadas, Lilian Nunes e a Graça Faustino. Sejam bem-vindas. E elas vão dividir com a gente muita coisa, né, meninas? Então, gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem a formação ali, breve, né? Porque o nosso assunto é bem longo, talvez 1 hora seria pouco para a gente colocar aí, né, na pauta. Mas sejam bem-vindas. Obrigada. Pode ficar. Eu sou Graça Faustino, sou professora há 40 anos, estou aguardando o final da minha profissão docente e há alguns anos eu já vinha pensando na minha próxima profissão. E o interesse pelas emoções vinha me acompanhando durante toda a minha carreira docente, pela necessidade mesmo de o professor olhar para as questões emocionais também durante a aula. E há mais de 3 anos eu comecei meu primeiro estudo formal com certificação em análise corporal, né, traços de caracteres, onde a gente aprende o interesse, né, o foco é o manual de funcionamento da pessoa. E isso
isso tem representado uma mudança muito grande Sim. na minha vida e naquilo que eu desejava para minha próxima profissão. E eu já estou nela, estou nas duas nesse momento, né? Estou há um entrelaçamento. E também estou fazendo estudos formais também, uma pós-graduação em neurociências e comportamento, para sedimentar o que eu já tinha visto, começado a ver na prática, né, há mais de 3 anos, né, com análise corporal. Muito bom. E você, Lilian? Então, eu, Lilian Nunes, né? Eu também sou professora, assim como a Graça, já tenho 30 anos também de magistério. E a educação financeira começou pelo mesmo motivo da Graça, né? Porque ela ainda já pediu aposentadoria, a minha ainda não saiu. E eu pensei como que eu ia trabalhar, com o que eu ia fazer, porque eu não queria ficar parada. E aí eu fui fazer uma pós-graduação sobre educação financeira, que é um assunto que me chamava atenção, e me encantei com isso. Me encantei, já estou atuando há 6 anos, aguardando também a aposentadoria, mas já atuando. E aí surgiu a ideia de trabalharmos juntas. Né? Uma coisa foi lembrando, trazendo a outra, né? Eu vi que vocês fazem live, vocês fazem todo dia de manhã, às 7 horas? Não é todo dia. Não é. Na quarta-feira, né? Toda quarta-feira eu trago um convidado, né? Para poder também falar sobre alguma coisa ou relacionada a finanças ou não, né? Então, toda quarta-feira eu faço a live. E na sexta-feira eu leio um trecho de um livro relacionado a finanças e faço um comentário. Isso ao vivo. E na live de hoje nós estivemos juntas. Eu fui a convidada dela. E a gente falou sobre... O foco era eu falar sobre a gestão emocional. E eu aproveitei e falei um pouco do nosso projeto também, que é a educação financeira aliada à gestão emocional, porque aí o resultado é maior, é mais rápido, né? Entendi. Até, né, essa questão foi uma das primeiras que eu coloquei aqui. Por que as emoções, elas afetam a vida financeira? As emoções afetam porque elas são uma resposta imediata que nós damos nas situações em que nós estamos. Nós temos... existe todo um processo, um caminho até chegar nas emoções, que são as crenças que nós formulamos desde que nascemos, né? Tudo aquilo que a gente foi ouvindo os mais velhos falarem quando nós éramos crianças, foi se tornando a base do nosso pensamento. Né? Depois, o que professores, as pessoas em geral com quem a gente foi convivendo, né? Tudo isso monta um sistema de crenças na nossa mente. E os pensamentos que nós temos, eles vêm dali. Ele vem desse sistema de crenças que cada um tem. E as emoções, elas são uma resposta rápida quando nós precisamos falar, agir. As emoções vêm primeiro. Porque elas são uma resposta mesmo, uma resposta rápida. O pensamento, a gente acredita que é o pensamento, mas o pensamento, ele demora muito para ser formulado. Ao captar, né? Acho que a emoção ali já vai te causar alguma coisa, se vai te deixar para baixo, contente. Isso. Ela atua mais rápido. Né? Às vezes a gente até pensa o seguinte, depois de uma situação, de ter falado alguma coisa, a gente pensa, nossa, por que eu falei isso? Por que eu falei assim com essa pessoa? É porque a gente não gostaria de ter falado, mas as emoções atuaram primeiro. Porque é uma necessidade, não dá para ficar assim, poxa, a pessoa me disse X, e eu vou pensar nisso, e volta dali 6, 7 horas com uma resposta, não dá, a situação já é outra, a pessoa nem tá ali mais. Então, as emoções, elas atuam de forma rápida, por isso que a gente precisa cuidar das emoções, e para cuidar das emoções, porque elas é que vão nos colocar em boas situações ou não. Só que para cuidar das emoções, nós precisamos olhar para os pensamentos e para as crenças, porque tudo começa lá atrás. As emoções são só a ponta, que vão gerar ações, que vão gerar a nossa realidade. Então, eu quero mudar minha realidade. No caso do nosso projeto, a realidade financeira. Né? Como é que eu faço para mudar essa realidade financeira? Tem que ir olhando, dar passos para trás. Então, da realidade financeira, olha, quais as ações que a pessoa faz? Comete.
essas ações estão associadas a quais emoções? O que você sente ou sentiu para fazer essas coisas que você fez? Uma compra, né? Um presente, que depois se arrepende né, do valor muito alto, ou de parcelas, né, que fez com que o salário dela ficasse comprometido. E a gente vai olhando para trás para ver onde que está a raiz. Sim. Para mudar a realidade. Depois a gente Porque volta... a gente guarda muita coisa no subconsciente. Sim. E tem muita coisa que a gente não lembra. E às vezes quando é tocado, né, em algum momento, alguma forma, aí volta aquilo à tona, né? Tem coisas que a gente nem lembra, mas quando a gente começa a trabalhar com, né, com essa parte do subconsciente, a gente começa a relembrar de algumas coisas e talvez até ali que tenha saído algum problema, né? Que a gente consegue estar resolvendo. E é interessante que isso que a Graça falou, porque nos meus atendimentos, o que eu comecei a perceber? Que alguns clientes, eles não davam continuidade, eles não tinham sucesso no atendimento, porque o método, ele funciona. Ele é simples, mas ele precisa ele tem um processo, não é do dia para a noite, não é um milagre que as pessoas saem das dívidas, que as pessoas se organizam financeiramente, é um processo. E é um processo simples, mas precisa criar um hábito. E não dá para criar um hábito se você não começar pelo pensamento. Se você não começar a fazer ações, então você tem que ter um pensamento, tem que fazer ações para poder criar um hábito. E aí que nós tivemos essa ideia, né, de unir essa questão da gestão emocional à questão da organização financeira, porque senão ele não consegue ir para frente. Claro, depende muito de cliente para cliente, de pessoa para pessoa, mas assim, boa parte delas, eles ficam emocionalmente assim abalados, principalmente por conta da vergonha, dos problemas que o endividamento causa. E aí o que acontece? Eles não conseguem ir para frente, eles não conseguem progredir, procrastinam as tarefas, né? Porque cada sessão, né, que eu faço atendimento, são por sessões, cada sessão tem uma tarefa para fazer, que é uma tarefa simples, mas ele não consegue. E aí nós chegamos à conclusão que justamente porque a emoção, né, o comportamento dele, a emoção dele está impedindo de ir para frente. Então foi aí que nós desenvolvemos esse projeto. De cuidado. Então não é só preencher planilha, não é só anotar os gastos, né? Tem que entender essa parte emocional para depois cuidar da parte técnica. Que é e quais são as emoções, né, mais presentes, né, nessas situações financeiras? O medo, a procrastinação. A procrastinação, ela tem várias funções. Quando a pessoa olha uma planilha simples, nós, né, vendo algumas pessoas que estamos acompanhando, a gente observa, era simples, a pessoa só tinha que colocar alguns valores na tabela ali, na planilha, e a gente olha e fala assim, ela não conseguiu fazer, ela não fez. Ela colocou apontou vários motivos para não ter várias desculpas. Mas aí nada daquilo é real, é o mais importante. O importante tem alguma dor ali. As pessoas têm medo de olhar para encarar a realidade financeira. É melhor não olhar. Eu não vou nem dormir à noite, já mexeu com o emocional. Exatamente. Elas têm medo, e aí esse medo tem a ver com a questão da emoção. Então, se não cuidar desse emocional, ele vai procrastinar. Sim. Ele vai procrastinar, e como a Cláudia falou, uma coisa assim bem simples, né? Uma das tarefas são simples, mas ele não consegue. Ele tem medo de ficar olhando, porque ele sabe que tem uma situação financeira complicada, mas dá medo de encarar essa situação financeira, mesmo sabendo que ele vai sair dessa situação. É como se fosse encontrar um monstro, mas eu não quero passar perto do monstro. É mais ou menos isso. Então tem que passar por esse atendimento, né, esse entendimento de qual é a emoção que está incomodando, para ele continuar fazendo, porque senão não vai sair, não vai ter a situação financeira. E geralmente são medos e dependências emocionais, né? Que são as travas principais. Aí elas têm subdivisões, mas essas são as principais. Bom, como identificar um problema emocional que trava uma pessoa financeiramente? Como que a gente identifica? Talvez nós já até falamos algumas coisinhas agora a respeito, né? Mas só para a gente destacar. Numa conversa diagnóstica, né, do problema, vai aparecer, por mais que a pessoa tente esconder, ela vai deixar rastros
de situações que estão mais presentes na vida dela. Por exemplo, pode ser que o dinheiro dela esteja indo para o ralo porque ela acredita que precisa muito ajudar uma determinada pessoa. E ela faz de tudo, nem que seja prejudicar a situação financeira dela para ajudar aquela pessoa. Pode ser uma situação. Uma outra situação pode ser que ela se sinta diminuída se as pessoas perceberem que ela não tem coisas. Uhum. Vou dar um exemplo disso que a Graça está falando, né? Na primeira situação. Eu vou me endividar, eu vou gastar, porque se eu ficar com a minha situação financeira tranquila, meu pai vai me pedir dinheiro, minha irmã vai me pedir dinheiro. Então, se eu ficar endividada, ninguém me pede dinheiro. E isso é emocional. É uma crença que a pessoa traz lá de trás, né? A segunda que você falou agora... Aí essa seria já uma sabotagem, né? Sim, uma sabotagem. sim. Por que eu digo que eu quero ter mais dinheiro ou ter as minhas finanças controladas, mas eu me saboto e faço ao contrário, né? Então, Sim. seria para não ter que ficar deixando meu dinheiro ir. Inconscientemente a pessoa faz isso. Não é que ela faz porque ela quer. Ela já acredita naquilo, já acostumou com aquilo, então ela acha que aquilo é normal. Isso é uma das travas. Isso. Numa outra situação é a pessoa que quer usar o dinheiro com outra pessoa, por necessidade, por uma dependência com alguém. Então, ela não quer ser abandonada por alguém. Então, ela faz, como se diz, das tripas o coração. Eu conheço várias pessoas assim. Como Mas se ela ela- tivesse aquela obrigação de Isso. cuidar daquela pessoa. Mas não é obrigação dela. E faz dívidas e compromete boa parte do salário dela, porque ela tem que manter aquela pessoa próxima E dela. aí ela se decepciona e Aham. se afunda. Sim. Então são várias as possibilidades de observação que a gente tem da raiz do problema. Cada caso é mas existe algo que é recorrente nas pessoas. Uhum. Então, não é tão variado assim. Nós funcionamos de forma muito parecida, todos nós, com uma porcentagem maior ou menor para uma situação, um problema ou outro, mas nós funcionamos de forma muito parecida. Então, o nosso trabalho é de observar Sim. qual é a situação. A sabotagem, por exemplo, no caso do primeiro exemplo da Lília, né? É a sabotagem. Eu não quero ganhar dinheiro, falo que quero, mas no fundo eu não vou ganhar dinheiro para não ter que dividir com algumas pessoas, ou é o contrário, eu preciso usar todo o dinheiro possível que chegar até mim, eu preciso dar para fulana, para tal pessoa, porque senão ela vai embora, ela não vai estar aqui perto, ela não vai estar aqui me dando um abraço, ela não vai me chamar para fazer as coisas junto com ela. Então, é isso que a gente procura observar. E para cada situação nós temos uma estratégia diferente, porque a Graça fala muito sobre a questão da configuração. Nós trazemos uma configuração. Então cada pessoa tem uma forma de enfrentar a vida, as dívidas, enfrentar a situação financeira diferente. Sim. Não só a questão do pensamento, mas também da situação financeira da pessoa. E eu falo isso porque às vezes as pessoas pedem dicas. Me dá uma dica de como sair como pagar minhas dívidas. Não adianta trabalhar com dicas sem conhecer, sem fazer um diagnóstico antes. Sim. E esse diagnóstico não só financeiro, mas emocional. Que essa junção desses dois diagnósticos é que nós vamos traçar uma estratégia que vai ser eficaz para que você possa se organizar financeiramente, quitar suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E às vezes a pessoa quer uma dica. A dica que vai servir para você nem sempre vai servir para ela. São situações diferentes, por conta até dessa configuração. Sim. E as estratégias, elas são fáceis, são simples. sim. Mas a trava vem das situações que a pessoa vem vivendo, que ela acostumou um padrão de vivência que ela traz e ela não percebe. E aí o nosso trabalho é mostrar, né, esse padrão se repetindo para a pessoa conseguir avançar e fazer aquilo que é simples, né? Sim. Controlar o dinheiro e fazer o dinheiro sobrar, né? É simples, mas é preciso que o emocional seja trabalhado e não é
Pode parecer, vou gastar o resto da minha vida tentando fazer isso. Quando a gente entende o padrão, facilita muito. A gente cai na realidade. Porque daí não vai repetir aquele padrão. Você identificou o padrão, então você já sabe que você não precisa repetir aquele padrão. Isso. E é uma questão de decisão, né? Já percebi, agora eu tenho que decidir. O que eu vou fazer com isso? Né? E há uma diferença, né, de pessoa para pessoa, então, conforme vocês vão trabalhando, vocês já vão detectando, vai se tornando mais fácil, né? Porque são experiências que vão passando por vocês. A maioria hoje das pessoas tem aquelas que agem por impulso, que nem estava precisando e acaba comprando. Sim. E o impulso também tem nome. Se a gente observar, esse impulso vai ter nome. Vai ter o nome de alguém. Tem nome e sobrenome. Isso, né? tem nome e sobrenome. Ou aquele, eu trabalhei o mês inteiro e eu mereço. E depois... Então, o merecimento, né? Você falou uma coisa assim bem interessante, né? Muitas pessoas falam isso, mas eu mereço. Então, o merecimento é após um esforço. E por que mereço? Porque mereço porque você comprou muitas coisas, você tem muitos compromissos, então você trabalha feito uma doida. Então, nesse caso, não é que você merece, acontece que você antecipou seus sonhos, não houve um planejamento, e aí você está cansado, então vem aquilo que a indústria do consumo faz você acreditar, que vem da questão das depois crenças. Eu corro atrás, né? Que você merece. Não, você vai merecer, você faz um planejamento. Você fez um planejamento. Nesse planejamento, você conseguiu vencer 3 etapas, 3 meses, agora você merece. Aí terminou aquela etapa, mais 3 meses, porque não adianta você querer fazer exaustivamente uma meta. Não, você tem que ser metas pequenas para o seu cérebro entender que aquilo que você está fazendo é bom e ter uma recompensa. Então, a partir de vencer aquela pequena meta, aí sim você comemora, aí você tem o merecimento. Mas o que as pessoas fazem? Não, elas se entopem de dívidas, se entopem de compra, aí ficam trabalhando exaustivamente, trabalham em 2, 3 serviços, não vou comprar tal coisa que eu mereço. Não é que merece, acontece que o cérebro já está tão cansado, ele vai falar para você, você merece. Mas olha para trás, o que você já fez? Você já está trazendo uma carga financeira e emocional aí tão grande que você acredita que merece, mas não. Então vamos fazer um planejamento. Nesse planejamento você vai se organizar por determinado período de tempo, né, que também depende muito de cada pessoa. Aí sim, aí eu dou uma meta. Agora, depois que você traçou essa meta, agora você vai falar com o que e com quem você vai comemorar. Então, esse merecimento tem que ter um esforço. Sim, e como o merecimento é um engano, e pode ser um padrão de funcionamento do cérebro, a pessoa vai achar que ela merece hoje, na semana que vem, na outra, ou nesse mês, no próximo mês, no outro mês, e ela vai se endividando por causa de crença no merecimento. Né? Porque ela não entendeu isso que a Lilian acabou de dizer. É preciso que a gente trace estratégias e ganhe, entre aspas, né? Ou a gente se dê um presente, algo, depois de ter cumprido uma meta. Então, é olhar para si mesmo como a gente olharia para uma empresa. A gente faria isso como uma empresa? Não, ela afundaria rápido. Então, é olhar para si mesmo como se nós fôssemos, como nós faríamos se fosse a nossa empresa. A mesma coisa se você comparar com um atleta. O atleta, ele não pega o troféu antes de correr uma corrida, né? Uma maratona. Ele se esforça, ele treina, ele compete, aí quando ele ganhar, aí sim ele comemora a vitória. Então não tem como ele falar, não, mas eu já sou bom, né? Eu já treinei, então eu mereço pegar o troféu. Não é bem assim. Tem aquele meme, não sei se você já viu o meme, né? O cartão de crédito, ele quebra um galho, mas depois o galho vem e bate nas suas costas. É bem isso. Gente, eu sempre falo isso, eu acho muito engraçado. E é mais ou menos isso, né? Não assim se precipitando, mas... qual que é o segredo? Não é assim, qual é a dica, né? Mas assim, qual que seria o segredo para sair da situação financeira? Das dívidas. O segredo é fazer um planejamento. Fazer um planejamento, ter um orçamento, senão, se você não tem um orçamento, e de preferência você viver abaixo do padrão. O que vem a ser viver abaixo do padrão? Se você ganha X, você tem que entender que você tem que viver com menos X.
que pode ser 90% do seu salário, 80%. Isso é regra geral. Como eu falei, que a gente tem que analisar pessoa por pessoa. Mas o segredo seria mais ou menos isso. É não gastar tudo que você já aliás, contar, na verdade, nós não ganhamos, né? Nós recebemos, né? É uma troca. É uma troca. A gente trabalha e em troca recebe o dinheiro, né? Então, né? assim, é viver abaixo do seu salário. Aí você começa a organizar a sua situação financeira e para quitar as dívidas tem que olhar uma por uma. Não tem essa questão assim, o erro das pessoas é pagar dívida de maior juros. E nem sempre a de maior juros era mais importante. Talvez a dívida de menor juros, ela vai vai derrubar, vai tomar um bem seu, e aquela de maior juros, ela não seria necessário pagar naquele momento. Então, eu analiso as dívidas por risco. Então, tem o risco de você perder um bem, tem um risco de vida, porque tem pessoas, por exemplo, de morte, né? Tem pessoas que devem para agiota, por exemplo, e acham que a agiota depois, que não tem um documento, não tem isso, e é o maior erro das pessoas. Né? Então, assim, o segredo é planejamento. Fazer um planejamento e, claro, procurar os profissionais que são especialistas nesse caso também, né? Que somos nós. E quando a gente começou o nosso trabalho, quando eu ouvia a Lilian falando isso que ela acabou de dizer, uma vez eu ficava pensativa. Aí um dia eu perguntei para ela, disse, mas Lilian, isso não é tão antigo, né? Ainda existe isso? Ela falou, Graça, existe. Há muitas pessoas que ficam presas a pessoas agiotas, né? Por causa de falta de informação, né? Sim, sim. E, Lilian, acho que seria com você, ou talvez com as duas, né? Como que uma pessoa que está endividada, né? Porque hoje em dia, né, vamos colocar aí uma porcentagem da população, né? Não tem uma classe social que não, né? Que a gente pode falar o que tem menos, né? Classe baixa, não tem. Mas assim, pagar uma mentoria, mesmo estando endividado, é possível? É uma das principais dúvidas das pessoas. Exato. Como eu faço, né? Para pagar uma mentoria ou uma consultoria. Posso que seja. Primeiro que assim, né? O primeiro momento, né? A primeira sessão, ela é diagnóstica. Então, nós vamos verificar a situação da pessoa. Até porque, se ela já está numa situação de que está no jurídico, não tem o que nós fazemos. Aí ela tem que procurar realmente o advogado. Agora, depois que fizer a sessão diagnóstica, então nós mostramos todo o nosso planejamento do que nós vamos trabalhar com ela e nós vamos mostrar que vai chegar um momento que nós vamos ensinar como fazer o dinheiro sobrar. O que acontece? A pessoa está tão desesperada que ela não consegue ver essa luz no fim do túnel, mesmo que nós falamos para ela. Então, nesse caso, para quem acha que não pode pagar um mentor financeiro, é só pensar o seguinte, uma questão de prioridades. Se você tiver um filho, que seu filho estiver morrendo de fome, você vai fazer de tudo para você botar comida na mesa para o seu filho. Né? Se a sua conta for bloqueada hoje por falta de pagamento de algum bem, você vai se virar e você vai contratar um advogado. E o advogado vai cobrar os honorários deles, que é muito mais que uma mentoria financeira. Né? Então, assim, é uma questão das prioridades. Então, você quer ter tranquilidade financeira para o resto da sua vida, você precisa de um profissional. Se há mais de um ano você não consegue sair dessa situação, é porque você não consegue fazer sozinho. Então, o que você quer de prioridade nesse momento? E nós mostramos que é possível, sim, pagar o profissional. As pessoas têm dinheiro na mão, elas estão jogando fora, mas elas não têm essa visão. Então, é possível, sim. Quando as pessoas preenchem as planilhas, parece mágica. O primeiro momento, que é a pessoa colocar na planilha todos os gastos, o que entra e o que sai, e às vezes ela não sabe o que sai. Quando ela olha, a gente mesmo olha e fala assim, como a pessoa está vivendo. E a pessoa isso, também não sabia. Nem ela imagina. Nem ela sabia. Que, por exemplo, ele está gastando quase que o dobro do que entra. E aí a gente fica pensando, né? O próximo passo, olhar para a conta, tudo, quanto a conta está estourada. Sim. E depois,
quando vem a dica da planilha que faz milagres. Que faz o dinheiro sobrar. Fala dessa planilha. Quando nós vamos mostrar, né, que é possível fazer o dinheiro sobrar, é incrível, né? Porque as reações são assim, várias, não tem uma reação. Um começa a chorar, achando assim, eu tô jogando dinheiro fora. Eu não sabia, tem dinheiro na minha casa. O outro fala assim, não é possível. É tão simples assim. Né? E eu falo assim, olha, e o dinheiro simplesmente está jogando dinheiro fora. E a pessoa fala assim, não é possível. De onde que saiu esse dinheiro? Do seu bolso. Porque uma planilha traz a realidade. É o dinheiro que não tem pra lugar. Onde vai o seu dinheiro? Não tem lugar para aquele dinheiro. Ele está saindo, provavelmente está usando limite de cartão de cheque especial. Provavelmente, porque não tem as contas ali, os boletos não mentem, né? As contas, né? A fatura do cartão de crédito não mente, tá ali, né? O que tem para ser pago no mês. Mas depois vem a planilha das substituições, das reduções. E quando a pessoa vai fazendo o exercício de substituir ou reduzir, e isso é feito com valores, no final ela olha o que sobra. Então, e detalhe, às vezes começa com centavos. As pessoas acham que é só cortar gasto. Não, a gente precisa viver. Porque se você corta, e eu comparo muito a questão de vícios. Uma pessoa que tem vícios, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, não sei quanto tem, mas um maço de cigarro, mas vamos supor que a pessoa fume 20 cigarros por dia. Não é parando de fumar que ela vai resolver o problema. Porque ela vai entrar com um problema de abstinência. Então, ela vai ter, se ela fuma 20 cigarros num dia, no dia seguinte ela vai fumar 19, no outro 18, no outro 17, e assim sucessivamente, até que o corpo dela se acostume com aquela quantidade. Aí ela consegue parar. A questão das dívidas, dos gastos, é a mesma coisa. Então, as pessoas acham, vou cortar isso. Não tenho mais onde cortar. Eu falo, mas não é só cortar. As pessoas que se desesperam só de imaginar o corte, e tal corte que vai ter que ser feito. E no nosso planejamento, nós mostramos assim, que é possível viver, é possível desfrutar dos prazeres, porém, tem sim que abaixar um pouco o padrão de vida. Mas abaixar, não é você cortar tudo. E quando a pessoa começa a ver que, assim, centavos, vai fazer onde não vai fazer diferença nenhuma, né? Por exemplo, tem um momento que nós falamos para negociar, exemplo, aluguel. Não vai fazer diferença, dá diferença de R$20. Só que depois, quando nós terminamos a planilha, a pessoa vê que às vezes deu um salário, dependendo um salário mínimo, metade do salário, ela, não acredito. Né, porque é emocional. Porque ela chegou nessa situação por conta das emoções, das crenças. Eu preciso disso. Eu preciso de uma caneca. Mas tem qual caneca? Né? Até uma da dica que nós podemos falar lá seria o seguinte: você vai fazer alguma coisa, uma compra, pergunta sempre, eu realmente preciso dessa caneca? Sim. Eu preciso porque eu não tenho mais nenhuma caneca em casa, tá? Então, já que eu preciso, eu posso substituir? Tem que ser uma caneca de R$50? Não posso comprar uma de 25? Não posso comprar uma de 35? Mas se eu comprar de 25, vai cair a qualidade. Tá, então compra uma de 35, que tem uma qualidade melhor, mas você já diminuiu. Mas eu não posso. Aí começa a sabotagem. Porque a pessoa começa a se sabotar, e nessa planilha que ela está falando, muitos clientes começam a falar mas eu não posso diminuir isso, porque eu preciso. É o caso, vamos supor, você está acostumada a comprar uma determinada marca de sabão de roupa, para lavar roupa. E você acredita que é só aquela marca. E também é por um período. Não é para a vida toda. É até você se equilibrar financeiramente. Equilibrou financeiramente, e daí você já se acostumou a ter um planejamento. Aí sim você pode se dar o luxo de comprar a marca mais cara que você queria, porque aí ela vai entrar dentro do orçamento. Então, muitas pessoas nessa hora começam também assim a ter algumas resistências, porque eles acham que não podem cortar nada. Mas eu preciso disso. Daí a gente começa, eu realmente preciso? Né? Se eu preciso, posso substituir? Ou então, eu posso esperar? Você vai comprar alguma coisa, você entrou na loja, eu preciso comprar esse sapato? Preciso, não tenho nenhum sapato para vestir, é o único, tá, então tem que ser esse daqui, não pode ser um valor inferior? Ou então, não, eu tenho 2 sapatos em casa, então eu posso esperar? Tudo bem, faz essas perguntas e volta no dia seguinte. Esse processo de você esperar 24 horas, o seu cérebro já começou a verificar, olha, realmente você não precisava daquilo. E aí você começa a economizar, você começa a educar. E às vezes acontece de a pessoa já tem um salário realmente baixo,
E ela fala, e até a gente mesmo observa, a Lilian principalmente observa que realmente vários cortes já foram feitos. Aí existem outras estratégias. Sim. Né? Não é só essa. Existem várias estratégias para cada situação. Às vezes a pessoa só esbanja mesmo o dinheiro. Então, ela nem precisa começar a pensar em outra renda, porque não vai resolver ela ter uma segunda, terceira renda se ela não mudou o comportamento. O comportamento o modo de pensar, o modo de pensar em relação ao dinheiro e o comportamento também. É o pensamento e o comportamento. Isso. Porque se ela pensar assim, eu não consigo, não vai conseguir mesmo. Eu preciso disso. E às vezes, se precisar, a Graça pode falar melhor do que isso. Eu preciso porque a Dani tem um, então a minha tem que ser igual a da Dani. Né? E não é. A Dani tem um padrão de vida, eu tenho outro, mas eu quero me igualar a Dani, eu quero me comparar. Aí entra a questão emocional. E por que você precisa se igualar a Dani? Por que você tem que viver a vida dela e não viver a sua? Sim. Viver de padrão é um dos motivos, um dos grandes vilões. Pelo menos até mudar a consciência, mudar o padrão mental em relação ao dinheiro. É preciso que essa ideia de a vida por padrões, por status, isso precisa ser quebrado rápido. Porque não tem como avançar se isso não acontece. Nossa, muito isso, né? Muito. Na vida da pessoa. Você quer se comparar uma pessoa que tem um padrão de vida muito mais elevado que o seu, não vai. Você até começa, mas chega um momento que quebra. As pessoas vivem uma realidade que não é. Não é. Que não é. Então, ela acaba ali também se afundando por conta disso. Sim. Esquecem o significado do dinheiro, né? Desde que eu comecei o meu trabalho com a Lilian, eu também venho refletindo mais sobre isso. E eu nunca havia me perguntado o que realmente significa o dinheiro ao longo da minha vida. E hoje isso está ficando cada vez mais claro, embora ela não fique falando, né? Mas é natural a gente perceber, poxa, olha o que é o dinheiro. Sim. Né? Até porque pelo menos assim, aconteceu muito comigo. Falar sobre dinheiro é um tabu, é vergonhoso, é pecado, não pode falar quanto que ganha. Tal. Não, tem que falar sobre dinheiro. Se você quer ter dinheiro, você tem que falar sobre dinheiro. Sim. Mas não pode ter vergonha de falar sobre dinheiro. Agora, as pessoas têm vergonha, talvez porque têm dívidas, não têm controle, não sabem lidar com dinheiro. Então, cria-se aquele tabu de que é feio falar sobre dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade. Você vê como tudo volta na questão das crenças? Não tem como. Tudo está relacionado com a questão das crenças e das emoções. Não tem como fugir disso. Agora, se você não controla essa parte, você pode anotar um monte de todos os seus gastos, você vai voltar naquela corrida dos ratos, que é trabalha, paga conta, paga conta. Trabalha para sobreviver. E não para viver. Sim. Não sobra nada para aproveitar. E quando a gente pensa que esse movimento, a gente está falando de um movimento de adultos, mas sempre tem crianças envolvidas. Né? E então, se os adultos modificam a sua relação com o dinheiro, veja que ele vai começar a mostrar outros tipos de crenças para as próximas gerações. Sim. Isso é muito importante. A saúde financeira dentro de casa é muito importante, porque não são só os adultos que vão ter que fazer isso, as crianças também. E aí lógico que essa conversa iria muito longe. Sim. Porque a gente vive num mundo de consumo, né? Então, veja, observar o porquê que a criança, de repente, está manifestando um desejo muito grande por consumir. Né? Então, não é fugir do consumismo, mas é agir conscientemente dentro desse mundo consumista que a gente vive. Não tem como. Né? Mas não tem como fugir desse mundo consumista, mas tem como a gente entender melhor o funcionamento dele e se colocar de uma forma mais saudável. E as crianças vendo isso, provavelmente elas também se tornarão adultos com uma relação mais interessante
com o dinheiro. Menos problemática. Parte Isso que a Isso. Graça falou também é uma coisa interessante e volta naquela questão também dos traumas, das dependências emocionais, né? Quando os pais, eles não têm eles trazem essa carga emocional no sentido assim, eu quero fazer tudo pro meu filho que eu não tive. Nossa, isso é ótimo, é bom, né? Só que tudo tem que ter um limite. Então, não é porque eu tive uma infância pobre, sem condições, que hoje eu tenho que dar tudo pro meu filho. Eu tenho que ensinar o valor do dinheiro para ele, né? Porque como a Graça falou, né? Qual que é a função do dinheiro? Então, o dinheiro serve para comprar alimento, para pagar a casa, para pagar o carro. É gostoso andar de carro? Mas para isso a gente precisa do dinheiro. Então, eu não posso ficar gastando dinheiro à torta direito. Até porque, se eu fizer isso com meu filho, eu vou criar uma criança, um adolescente, um adulto insatisfeito. Ele nunca vai estar satisfeito com nada, porque ele não vai dar valor. Ele compra hoje, dali 5 minutos ele já enjoa, já quer comprar uma outra coisa. Então, isso também tem a ver com o comportamento que talvez os pais tragam no sentido de uma culpa que ele carrega que nem é dos pais, nem são deles. Às vezes é dos pais deles, né, que não pôde dar uma condição, uma vida boa, né, satisfatória, confortável, e ele quer transferir isso tudo para o filho. Mas não dá. Tem que ter um limite. Sim. Né? E a Graça pode falar mais sobre isso. Exatamente. E, às vezes, uma mãe, um pai que possa se sentir penalizado porque a criança parece demonstrar um sentimento de escassez. Minha família não pode ter isso. Meu pai não pode me dar isso. Minha mãe não pode. Eu não posso ter isso. A gente precisa olhar, porque às vezes a tendência é o pai fazer de tudo para entregar para o filho. E às vezes não é exatamente escassez que ele está sentindo. Às vezes é o outra excesso. coisa. É o contrário. Isso. Às vezes é uma necessidade de fazer parte de um grupo só. Então, o que significa o dinheiro para as pessoas? É importante que a gente enxergue, a gente, né, como especialistas nesse trabalho, que a gente enxergue o significado do dinheiro para a pessoa. Porque é só assim que ela vai conseguir mudar a realidade dela, as condições que estão incomodando. Sim. E deixa eu te perguntar, vale a pena fazer empréstimo para pagar uma dívida? Depende muito. Né? Por exemplo, o empréstimo é o último estágio que eu passo numa mentoria de endividamento. Por que o último estágio? Porque você vai trocar uma dívida por outra. Só vale a pena se você conseguir negociar as dívidas. Então, vamos supor, você tinha uma dívida que era 10 mil, você conseguiu negociar para 3 mil, mas você não tem esses 3 mil. Então, você faz um empréstimo de 3 mil, só de 3 mil, quita aquela dívida e aí você se controla, se organiza e vai pagando aquele empréstimo. Mas isso é o último caso, porque dá para quitar as dívidas sem precisar recorrer ao empréstimo. Aí depende de fazer análise. O que vem a ser essa análise, né? Conhecer toda a vida financeira da pessoa, o quanto ganha, o quanto que tem de tempo de dívida. Vamos supor, uma estratégia para cada situação da pessoa. Sim. Mas assim, é o último caso quando a pessoa não tem mais onde tirar e dá para recorrer, porque senão ela vai trocar uma dívida por uma maior ainda. Agora, se ela consegue negociar, vai quitar, no caso, vai pagar à vista e vai quitar, e vai ter um desconto nessa quitação. Então, o último recurso, mas o último dos últimos mesmo, é recorrer ao empréstimo. O empréstimo, ele seria bom no sentido de investimento. Você vai abrir um negócio que vai te trazer 3 vezes mais, no mínimo 3 vezes mais aquilo que você vai emprestar. Aí vale a pena. Então, em que situações que eu sou a favor do empréstimo? Se for de investimento, que você sabe que vai ter investimentos também que de baixo risco. Porque senão você também acaba perdendo e tem que ficar com uma outra dívida nisso, né? Mas pegar empréstimo para quitar a dívida não é a melhor solução. Não é a melhor. Existem outras estratégias. E além desses, tem mais algum outro projeto que vocês desenvolvem? Fora esse projeto conjunto, cada uma de nós tem o seu projeto individual. Ela só com atendimentos, por exemplo, as pessoas que a procuram porque só querem realmente aprender, preencher as planilhas, fazer isso.
E eu, na parte da gestão emocional, né, de fazer análise da situação, dos problemas que a pessoa traz e ver, ajudá-la a entender o manual dela. Todo mundo tem um manual de funcionamento. É básico. Aquilo que eu disse lá atrás é básico. Todo mundo passa pelas mesmas situações básicas. Sim. Aí existem umas variações, mas a formação básica do ser humano é a mesma, que é o ventre materno, a amamentação, o engatinhar, antes do engatinhar, né? O engatinhar, quando a pessoa não consegue usar as pernas ainda, usar para andar, o desfraude e o enxergar a vida em pares. E tudo isso acontece até mais ou menos 5 anos de idade. Então, isso Freud já dizia, né, há mais de 100 anos. Isso continua sendo o básico. Sim. Só que não era democratizado. Em todo esse século atrás, né, não foi democratizado. As pessoas que tinham condições, oportunidade, elas iam para consultórios, né, ou psiquiátricos ou de psicologia, para participar de atendimentos e entender melhor a sua situação. Mas, na verdade, é mais simples do que parece. Existe um modo de funcionar que é básico para todo mundo. O que muda é quais foram as fases iniciais que marcaram mais o indivíduo. E aí vai dar uma variação do que dói mais em um do que dói mais no outro. Mas as dores básicas dessas 5 fases, que elas parecem muito bobas quando a gente olha com o olhar do adulto, mas ela é muito dolorida para a criança. Ela chega a ser traumática. Algumas delas chegam a ser traumáticas para a criança, mas são básicas, são só 5. E todo o desenrolar da vida, conforme a gente vai crescendo, tem como base aquelas fases iniciais, aquelas 5 fases básicas. E lógico que as situações vão se modificando, mas o cérebro, a nossa mente registrou de uma determinada forma cada fase. E aí vai levando para a vida. Por exemplo, se na segunda fase, por exemplo, se a dor da criança é que enquanto ela era amamentada, além da fome ser suprida, ela queria um afago da mãe, que a mãe ficasse fazendo assim no rosto dela, ou que ficasse falando coisas bonitas para ela. Por exemplo, determinada criança vai sentir falta disso, outras não. Aquela criança, então a gente olha e fala assim, nossa, mas que bobo isso? Como que isso vai atrapalhar a vida da pessoa? Vai. Sim. Ela vai continuar sendo uma pessoa que por exemplo, o comer, o se alimentar traz lembranças de uma falta. Sim. Está associado com a comida, por exemplo. Distúrbios alimentares, por exemplo, um dos motivos, uma das funções olhar, essa. E, então, assim, é muito básico. E hoje está havendo, acho que mais até pelas neurociências do que pela própria psicologia, pela psicologia tradicional, uma democratização do entendimento de como nós funcionamos, como cada ser funciona. Olhando para isso, né, isso crescendo, a gente imagina que a tendência vai ser a gente ter pessoas mais felizes. Porque se você se compreende, você compreende o outro também, você começa a olhar para o outro e a vida fica mais tranquila em todos os aspectos, inclusive o financeiro. E como você perguntou dos projetos, né, como nós temos os projetos individuais e os nossos projetos que nós estamos trabalhando juntas, é o curso de formação em educador financeiro, que as pessoas aprendem a ensinar outras pessoas como sair das dívidas, organizar as finanças. Nós temos o curso de organização financeira junto com a questão emocional e nós também agora estamos no projeto de fazer palestras nas empresas, né? Até porque nós temos aí a questão da ANR número 1, que fala sobre a questão emocional. Isso, os riscos psicossociais passaram a ser incluídos na área de SST, né? Saúde e segurança no trabalho. Isso.
E uma pessoa que está endividada, que não sabe lidar com dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai ficar nervosa, vai perder concentração, vai ficar improdutiva, vai atrapalhar a empresa. Então, nós estamos trabalhando agora com palestras também nas empresas. Legal. Uhum. Muito bom. Então, a gente leva individualmente Sim. as nossas áreas Uhum. e nós temos projetos conjuntos, Legal. Isso. onde nós juntamos, né, emoções e finanças. Isso. Uhum. Uhum. E, bom, tá chegando ao fim nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica, né? A gente nem percebe. Tá muito gostoso, tá muito legal. O tempo passar. Tem alguma coisa que eu não coloquei aqui na pauta, que vocês gostariam de estar falando? Ou acho que foi o suficiente, assim, para o pessoal entender que é possível sair das dívidas, é possível sobrar dinheiro, é possível procurar ajuda para isso. Sim, que tem sim uma luz no fim do túnel, isso para qualquer pessoa, não importa se ganha salário mínimo, não importa se tem um salário aí de alto escalão, qualquer pessoa pode sair do endividamento, até porque nós não nascemos endividados, né? Nós estamos endividados, então é um estado, então se é um estado você pode mudar esse estado. Essa é o que eu quero deixar para vocês. A situação atual não é a que não fica. é a que fica, exatamente. Exatamente. E a minha, mais voltada para as emoções, é que nós estamos vivendo um momento de grande insegurança, todos as grandes viradas de modos de funcionar economicamente, né, na história da humanidade, sempre trouxeram desafios muito grandes. E nós estamos em um deles, o da inteligência artificial. Então, o medo que muita gente sente de ser substituído envolve também riscos financeiros, sim. né? Envolvem o pensar nas emoções, que elas podem nos tirar dessa situação conflituosa desse momento. Por exemplo, a inteligência artificial realmente ela já está substituindo o homem em muitas profissões. As competências relacionais, emocionais, por enquanto, não tem ninguém que substitua. Então, um profissional que olhe para isso, ele vai ser melhor do que uma máquina. Sim. Então, esse é o recadinho final que eu deixo. É isso. Bom, eu separei uma lembrancinha para vocês. Ai, que lindo! Olha só. Que gostoso. Esse daqui para Graça. Maravilhoso! Foi uma honra recebê-las Obrigada. aqui. Esse daqui para Lilian. Ai, que gostoso, gente. Muito obrigada. Guardem de recordação. Olha só, que interessante, que bonito. É, Muito obrigada. Gostei. E Opa. esse, o primeiro, já tive legal. convidados que já tá para vir para a terceira vez, e aí na plaquinha lá, né? Uma honra recebê-lo pela segunda vez, pela Que terceira vez. Então, gostoso. quem sabe vocês possam estar voltando futuramente com novos projetos, com novas informações. E é isso. Maravilha. Obrigada. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado, que a gente consiga alcançar aí o máximo, né, das pessoas. As pessoas precisam escutar isso, saber que tem uma solução. E as meninas estão aqui à disposição. Vou estar deixando aí o Instagram da Lilian Nunes, e da Graça, né? A Graça é de Campinas, Sim. A Lilian é aqui de Jundiaí. E que vocês serão sempre bem-vindas. E que o pessoal nos acompanhe aí nas redes sociais, porque Sim. agora nós estaremos aí colocando vários trechos do nosso podcast para poder espalhar o máximo possível, né? Muito obrigada Não, pela muito oportunidade. E é isso. Obrigada, Sucesso Dani. também nesse novo Sucesso. espaço, nesse novo modelo. Obrigada, hoje eu vim tudo assim, viva o novo, tudo novo. Tudo novo, que bom. Logo novo, tudo. Que bom. E é assim, a gente precisa, Sim. né? Uhum. né? Sim. Então é isso. Tchau, pessoal, e até Tchau. o próximo.